começando agora mais uma edição do ABC da Notícia, a primeira do ano novo, com tudo novo. Nossos assuntos de hoje: o que é comunismo? O Brasil pode virar um país comunista? E no segundo bloco, o que é governo de coalizão? A gente ouve o tempo todo que o Brasil tem um presidencialismo de coalizão, por isso o governo precisa distribuir cargos, ministérios para outros partidos políticos. Hoje nós vamos entender como isso funciona, se isso é bom ou ruim para o Brasil. E o ABC, você sabe, a tradução da notícia numa linguagem simples e acessível. A gente fala de um jeito que todo mundo entende. E claro que o Alexandre Sayad e eu não fazemos tudo isso sozinhos. Sempre temos aí a ajuda de convidados especiais. E quem nós hoje recebemos? Alê, seja bem-vindo. Obrigado, Poli. Bom dia a todos. Olha, a gente tem convidados com currículos tão grandes, se eu for falar mais uma vez, acaba o programa. Então, eu vou dar uma resumida aqui, mas é muito importante eles conosco aqui. O Paulo Nócoli Ramírez é professor de filosofia, sociologia, também antropólogo e cientista político. E Rodrigo da Silva, doutor em ciência política pela Universidade do Paraná, e tem várias pesquisas aí vinculadas ao Observatório de Elites Políticas e Sociais do Brasil. Eu lembro a todos vocês que esse programa tem o apoio da Unesco Meu Alliance, que é a aliança da Unesco Global em Educação Midiática. E se você quiser saber mais ou saber de outros assuntos, já que a gente já ultrapassou 40 programas no ar, você pode encontrar tudo nas nossas redes sociais, no YouTube da rádio, no YouTube do ABC, no TikTok do ABC, que é um sucesso, né? E os programas também no Spotify, às vezes em temas segmentados também. Críticas, elogios e sugestões de pauta chegam pelo WhatsApp da rádio, que é o 11 999 592 100. Repetindo, 11 999 592 100. Bom, vamos lá então, começando os trabalhos aqui. Eu queria lembrar que lembrar não, todo mundo sabe que houve aí a morte e essa semana o funeral do Papa Bento XVI. E veio para a gente aqui, chegou uma pergunta sobre o que é um Papa emérito. Então, para a gente abrir o programa de hoje, a gente gostaria de explicar isso bem rapidamente sobre o que é um Papa emérito. Podia ter dado uma busca no Google, etc., mas eu preferi pediu ajuda para a Cris Angelini, que é uma jornalista especializada em assuntos religiosos. Então, a gente ouve o que a Cris explica sobre esse nome dado ao Papa Bento XVI como Papa Emérito, e depois a gente volta aqui. Vamos ouvir. Emérito é aquele que se aposenta e desfruta das honrarias do cargo que ocupou. O Papa Bento XVI continuou dentro das dependências do Vaticano e passou a ser um conselheiro do Papa Francisco. Isso é inédito também na história da Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, ele era um Papa aposentado que continuava no Vaticano, mas não tinha poder de decisão, apenas aconselhava o Papa Francisco. Bom, aí as explicações então da Cris Angelini, para quem ouviu esse noticiário, porque é assim, né, Paula, as pessoas, a gente vai falando, ouvindo notícias, e às vezes tem alguma coisa que você fala assim, mas afinal você para pensar e quer entender melhor. Essa foi uma questão que chegou aqui pelas nossas redes sociais, então a explicação do que é um Papa emérito. E já que a gente está nesse ambiente religioso, eu gostaria de lembrar que essa semana também o arcebispo aqui de São Paulo, que é o Dom Odilo Scherer, ele passou no Twitter aí rebatendo ataques nas redes sociais que querem associar a Igreja Católica ao comunismo. Falam até que os trajes típicos dos cardeais, né, só evidenciam essa ligação com o comunismo, porque os cardeais usam aquela roupa vermelha. Rodrigo não, Paulo, que a gente está começando por você aqui. Eu gostaria que você, é um desafio aqui, mas explicar o que é o comunismo para a nossa audiência e depois, se a gente pudesse engatar sobre se o comunismo é sinônimo de socialismo, porque existe até quando a pessoa vai fazer um xingamento, fala, é comunista, socialista. Então eu gostaria que, vamos esclarecer isso de uma vez por todas aqui. Primeiro eu queria agradecer o convite, uma honra poder estar aqui.
E a primeira coisa que a gente tem que comentar é saber diferenciar socialismo de comunismo. O próprio Karl Marx, né, que é associado a essas duas palavras, fazia uma distinção. O que é socialismo e o que é comunismo? Bom, logo após o capitalismo, segundo Marx, e após uma revolução de trabalhadores, o proletariado, a gente teria origem aquilo que o Marx chamava de socialismo. No socialismo tem um Estado, o Estado não é mais burguês, não é mais da iniciativa privada, mas é um Estado dominado pela classe trabalhadora, não mais pela burguesia. A propriedade privada deixaria de existir e ela passaria para as mãos do Estado, portanto, a propriedade ela passa a ser coletiva. E terceiro, haveria a eliminação da exploração dentro do capitalismo, né? É isso lá na origem, você não pode ter nada seu, você não pode ter um imóvel seu, um terreno seu, nada disso. É de todos, é isso. Exatamente, porque o Marx vai dizer que a origem da desigualdade está na propriedade privada, na acumulação dela. E isso gera desigualdade. E agora, quando o Marx pensa no comunismo, o comunismo seria uma etapa posterior ao socialismo. No comunismo não há Estado, não há classes sociais e não há sequer a noção de propriedade, nem pública nem privada. Poucas vezes em toda a obra o Marx comenta o que é o comunismo, né, porque ele não queria cair numa ideia utópica, como outros já faziam, né, projetando como seria a sociedade no futuro, igualitária. Então Marx, as poucas vezes que ele comenta que é o comunismo, ele vai dizer metaforicamente que de dia o homem vai ser um pescador, de noite um crítico de arte, ou seja, vai ser uma plena emancipação. Mas todo mundo faz tudo nessa sociedade. isso, porque as tecnologias iriam se desenvolver a tal ponto, aliás, é um erro a gente dissociar a tecnologia de socialismo e comunismo. As tecnologias, na visão marxista, serviria para que um dia, no futuro, os seres humanos pudessem gozar de uma plena felicidade, liberdade e emancipação. Então, o comunismo é uma visão mais utópica dentro da própria visão socialista, aliás, marxista. Por isso que Marx poucas vezes comenta sobre o que é isso, né? O socialismo seria científico. Entendi. O Agora, comunismo ele deixa de lado. entendi. Paulo, hoje a gente tem, por exemplo, alguns países que, por exemplo, a China. Quem que governa a China? É o Partido Comunista Chinês. Tem isso no nome. Agora, isso é só no nome, porque na prática, dentro da tua explicação, quando a gente compara e olha essa sociedade chinesa, por exemplo, ela é super capitalista, né? Ou seja, até propriedade privada as pessoas podem ter lá. Tem um controle ali na parte econômica, as pessoas não podem fazer empréstimos sem autorização do governo e tudo, mas, de uma maneira geral, é muito diferente do que você disse. Grosso modo, socialismo e comunismo são palavras que são usadas como sinônimos, embora não sejam. Todo o devir, todo o projeto do socialismo é chegar um dia ao comunismo. Mas o próprio Stalin, né, certa vez ele foi entrevistado e perguntaram para ele... Era um líder russo. Era um líder russo, né, um ditador terrível, aliás, matou milhares de pessoas. E perguntavam para ele se um dia a União Soviética ia chegar no comunismo. Ele dizia que as próprias contradições internas do socialismo um dia fariam com que chegássemos ao comunismo. Então o comunismo é o ponto de chegada. O caminho para chegar ao comunismo é o socialismo. Então precisa de um Estado, precisa o Estado proletariado, né? A propriedade privada precisa ser coletivizada. Agora, claro que o socialismo real mostrou um caminho bem diferente desse, né? Principalmente da União Soviética. Porque como chegar numa ditadura, aliás, no comunismo, mediante uma ditadura, né? Então houve mortes, houve expropriação de terras, falta de liberdade de expressão. Na verdade é o seguinte, quem não concordava com o Stalin lá nessa Rússia, nessa União Soviética que a gente estava falando, era eliminada, certo? Sim. Então, prossiga. Depois eu quero voltar aos dias de hoje. E esse era o ponto que eu queria também chegar, né? Porque, enfim, né, o comunismo é uma ideia, né? O socialismo, ele é científico. E o Marx acreditava que a classe trabalhadora se organizando com um partido e tomando o poder por uma via revolucionária, o mundo se tornaria mais justo, né? Uhum. Expropriando os meios de produção privados, né? Ou seja, máquinas, terras, propriedades. Isso deveria ser coletivizado. E a exploração daria origem quer dizer, e o lucro e a exploração seriam convertidos em igualdade social por meio de saúde, educação, moradia. Os soviéticos chegaram a fazer isso de certa forma, né? Porém, era um regime muito autoritário e violento. Então, voltando à pergunta anterior, Cuba, China, elas têm realidades, são países que têm realidades bem diferentes do que você acaba de descrever. Na China, Partido Comunista Chinês que governa na China há muito tempo. É só no nome, não é?
Sim, a China se baseou nos erros da União Soviética, aliás, para não cometê-los, né? Então, principalmente depois da morte do Mao Tse-tung, a China buscou um caminho industrializador e não mais agrícola, desenvolvendo as tecnologias, etc., através de diálogos com o Ocidente. Então, algumas regiões na China, você tem mais abertura econômica, né? Inclusive parcerias entre Estado e iniciativa privada. E o que a China fez, no final das contas, Na verdade, a China usou ali alguns lugares como plano piloto para experimentar essa mistura. Exatamente, né? E a China também, o que ela fez, né? Ela fez o que alguns economistas chamam de dumping social. Ou seja, ela reduziu os direitos trabalhistas a quase zero durante um bom tempo. Isso fazia com que as mercadorias fossem produzidas de forma mais barata, por isso que muita gente vai na 25 de março, compra um monte de coisa na China, que a gente compra super barato, porque ela não tem direito trabalhista. E, ao mesmo tempo, ela vai incorporando tecnologias de outras empresas. Dependendo da tecnologia, como Apple, etc., ela captura 50%, 60% para produzir depois seus próprios produtos. Eu só queria ver se o Agora, Rodrigo e o Alexandre... Fala, Alexandre. Ou é não, o desculpa, Rodrigo? prossegue, Polly. Qualquer coisa eu interrompo depois. Não, eu gostaria de saber se vocês querem falar alguma coisa, querem interferir. Como eles estão online, a gente fica com uma dificuldade maior de fluir a conversa aqui. Mas eu queria abrir aqui uma janela para você, Alexandre, e também o Rodrigo, se quiserem participar e acrescentar. Até, por exemplo, é uma pergunta que eu fiquei ouvindo aqui o Paulo falar, e fico pensando, será que é possível acontecer o comunismo no Brasil, que é um temor de muita gente? Eu gostaria de ouvir você, Rodrigo, sobre isso. Olha, Cris, primeiro agradeço também o convite aqui para participar do ABC da Notícia. Eu acho que essa pergunta ela é interessantíssima porque ela virou agora não, nos últimos tempos, né, o temor de todos, como você bem disse. Mas essa lógica de nós estamos muito, muito, muito distantes e talvez nem neste caminho nós nunca quase tivemos nessa lógica de se transformar num país comunista, né? Nem socialista, né? Por mais que haja alguns momentos em que se direciona uma política para isso ou para aquilo que pareça semelhante, mas não, né? Eu acho que tá muito longe disso, muito pelo contrário, inclusive. Alexandre? Eu tenho uma curiosidade, porque lá em 61, no Brasil, quando o Jânio renuncia Jânio Quadros. e as coisas. O Jânio Jânio Quadros. Quadros renuncia e a gente começa a esquentar esse homem do saco contemporâneo aí, que é o comunismo, que parece aquele homem do saco que ameaçava as criancinhas, que ninguém sabe muito bem o que é aquilo, mas tem uma ameaça. O que o Jango propunha, me parece, que era o vice do Jânio, né, que assume e que começa a gerar aquela turbulência toda, é um desenvolvimento nacionalista, quer dizer, um desenvolvimento mais voltado para as forças internas no país. Mas lá já existia essa ameaça comunista que a gente viu nos anos recentes, aí no ano passado, sobretudo, de que o comunismo estava na espreita no Brasil, né, para atacar. Quer dizer, o que diferencia hoje você ter um olhar social, desenvolvimentista, de um olhar socialista propriamente? Bom, eu chamaria atenção para o seguinte fato, né? Em 1895, Engels, que era o grande companheiro do Marx, antes de morrer, ele escreveu um pequeno texto que mostrava uma possibilidade de chegar ao socialismo sem uma revolução armada, e pela via democrática. E aí se deu origem à social-democracia. Então a social-democracia ela participa do jogo liberal, participa das eleições, respeita os direitos individuais, os direitos à propriedade, faz reformas lentas, graduais na saúde, na educação, em trabalho, moradia, porque a ideia era conscientizar as pessoas para que um dia a gente chegasse ao socialismo. E boa parte dos partidos de esquerda, desde o final da União Soviética, principalmente ali no início da década de 90, optaram por esse caminho, inclusive o PT e boa parte das esquerdas da América Latina. Ou seja, a ideia é participar da democracia, não promover uma ditadura. Então, a ideia é desenvolver as forças produtivas, né? Ou seja, a indústria,
os direitos trabalhistas e, ao mesmo tempo, implementar grandes transformações sociais. Então, muitos países escandinavos seguem esse caminho, os partidos de esquerda na Europa, em Portugal, na França, Alemanha, França, então, Espanha, todos têm, né? O Brasil mesmo tem o Partido Comunista do Brasil, né? Sim, mas hoje praticamente ninguém da esquerda, né, vai dizer queremos o comunismo porque se mostrou inviável, né? O que se busca mais é uma social-democracia, porque, por exemplo, não faz mais sentido você pensar, vamos criar uma estatal para o sujeito vender sorvete na rua, né? Então, as coisas básicas como saúde, educação, distribuição de energia elétrica... Quer dizer, o que existe hoje, pelo que eu estou entendendo que você está dizendo, é um movimento com partidos que podem até levar isso na legenda, o comunismo, né? Como Partido Comunista do Brasil, mas que buscam menos desigualdade, é isso? É isso. Eles não querem pegar e invadir o seu apartamento e dividir para 6 famílias. Não, isso jamais vai acontecer, né? A social-democracia tem uma outra leitura, né? Os partidos verdadeiramente de esquerda são muito pequenos hoje, né? Os comunistas, né? Como o nome diz. Bom, agora é a hora de entender o presidencialismo de coalizão, que é outro assunto que tem sido bastante martelado aí na mídia, nos debates, que é o que a gente vive aqui. Nós vamos aqui conversar, quem nos acompanha, além do Alexandre Sayad, a gente tem o sociólogo Paulo Ramires e o cientista político Rodrigo da Silva. Eu começo com você, Rodrigo. O que é, afinal, esse governo de coalizão? Porque quando a gente vai lá, eu gosto de ir na origem das palavras, na etimologia, né, que coalizão quer dizer aliar-se, unir-se, que vem de coalizar. E isso, quando é levado para a presidência de um país, o que acontece? Bem-vindo, obrigada. Eu que agradeço mais uma vez o convite. E eu acho que começar por essa definição é sempre muito interessante, né? Porque antes de definir o que é esse governo de coalizão, definir o que é uma coalizão é muito interessante, porque a coalizão nada mais é do que um acordo político, né? Uma aliança interpartidária, poderíamos dizer assim, para alcançar um fim comum, né? Sendo assim, um governo de coalizão, portanto, seria essa junção, ou seja, esse acordo entre partidos para se alcançar um fim. E que fim é esse? A possibilidade de se ter uma maioria em um parlamento, no nosso caso, Câmara e Senado, a fim de aprovar as leis, reformas, enfim, com o intuito de que se possa implementar as políticas públicas do vitorioso, né? Do candidato vitorioso e do consequente governo que assume. Você chama atenção para essa questão do presidencialismo de coalizão, né? No Brasil, essa alcunha foi dada pelo cientista político Sérgio Abranches, inclusive, em artigo publicado lá em 1988, no momento em que havia constituinte no Brasil e que se desenhava esse novo aparato institucional brasileiro, né? E o que isso significa, né? O que é esse presidencialismo de coalizão? Bem, antes de mais nada, ele é um sistema, né, em que o presidente, que é o chefe de Estado, ao mesmo tempo que é o chefe de governo, ou seja, para assuntos de política externa, assuntos variados internamente, no gerenciamento, na coordenação de política, né, ele é ao mesmo tempo chefe de Estado e de gabinete. Portanto, nós somos, né, um país presidencialista. O que acontece nessa questão aí, que há essa curiosidade para o Brasil, e naquele momento, quando se pensava em qual sistema adotar, né, e optou-se pelo presidencialismo, muitos diziam que tudo tendia a dar errado, né? E por que tendia a dar errado? Bem, nós vamos eleger um presidente pelo voto direto majoritário. Nós vamos eleger uma Câmara e um Senado pelo voto proporcional. Há aí, nessa Câmara e nesse Senado, vários partidos. Portanto, nós adotamos naquele momento, e continuamos até hoje, com um sistema multipartidário, né? Portanto, elege um presidente de um partido e elege um Congresso cuja maioria não será, nunca foi, no período pós-redemocratização, de maioria do presidente da República. Portanto, aí entra a coalizão, né? Se o presidente é eleito,
podemos usar o exemplo do presidente Lula eleito agora ou dos outros todos que estiveram, é eleito e o seu partido não faz maioria, né? Para a gente exemplificar o caso de agora, dos 513 deputados eleitos, a federação da qual o PT, que é o partido do Lula, foi eleito, teve 80, né? Portanto, a maioria são de outros partidos e o presidente é obrigado a fazer essa coalizão Rodrigo. partidária para ter maioria e governar. Agora, Rodrigo, eu gostaria aqui do Paulo, que está querendo fazer uma pergunta, acho que para você, não sei. E quando você diz que o presidente é o chefe de Estado, do governo, ele é o chefe da administração pública, quer dizer, ele tem a caneta na mão, mas ele depende dos partidos para aprovarem lá no Congresso os seus projetos. Então, a visão que se tem desse presidencialismo de coalizão hoje no nosso país é muito ruim, porque, falando num português mais traduzido aqui, é um presidencialismo de tomar lá da cá. Né? Então, fica uma negociação. Eu ajudo a aprovar os seus projetos, presidente, mas você coloca que me dá uns cargos, me dá uma função no ministério para a minha turma. É isso. Eu gostaria, então, de passar aqui a palavra para o Paulo, lembrando que a gente não está com muito tempo, viu, pessoal? A questão central é que a democracia é sinônimo de partilha de poder, né? Caso contrário, teríamos uma ditadura, um poder centralizado. Partido, né? Pedaço, né? Exatamente. Os partidos também têm divisões internas, etc. Então faz parte da democracia, né? Aquele que vence, não tendo maioria no Congresso, precisa distribuir poder com os ministérios, cargos também em outras secretarias, etc. e tal. Só que no Brasil a gente tem um problema, que é o agravante, onde entra a política do toma lá da cá, que é o patrimonialismo, quando interesses privados se confundem com os públicos. Então a ideia é que nós tivéssemos políticos bem qualificados, né, estando, né, na condição de ministros, etc. Mas geralmente essa política é feita por trocas de favores, amizade, relações familiares, e é isso que estraga a nossa democracia. Você acha, Rodrigo, que o problema, quer dizer, o modelo é interessante porque tem uma participação dos partidos, mas o problema central está nisso aqui que o Paulo falou, que é a qualidade das pessoas, na verdade, a qualidade dos nossos políticos? Eu vejo o seguinte, há casos e casos. Eu acho que uma coalizão necessariamente ela não é ruim, né? Os países que vivem em parlamentarismo, em sistemas parlamentaristas, desde do fim da Segunda Guerra Mundial, na reconstrução dos países, adotaram e precisam de coalizão para conseguir governar. No caso brasileiro, há casos. Eu acho que não dá para demonizar e achar que tudo fica nessa lógica do toma lá da cá. Até porque o presidente ele tem um objetivo. Qual é o objetivo? Ele precisa governar e precisa entregar política pública, né? De alguma forma ele precisa entregar isso. Portanto, se um ministério não funciona, obviamente ele vai buscar rearranjar. Sempre dá certo? Não, nem sempre dá certo. Às vezes o fisiologismo, às vezes toda essa lógica de partidos variados acaba fazendo com que entre alguém num determinado ministério ou em outros cargos, porque a coalizão não negocia só ministério, mas outros cargos da esfera federal e autarquias estatais, enfim, acaba tendo pessoas que, obviamente, eticamente ou até tecnicamente não estão preparadas. Mas essa é uma visão da ciência política. Nos últimos anos a gente tem avançado muito nisso, né? Nesses indicadores significativos de política pública e que são implementados por esses atores dessa coalizão e que fazem parte de governo quando são, enfim, quando firmam acordos com o candidato e o governo que se coloca para tentar entregar isso, né? Olha, gente, a gente chegou no nosso tempo final e o Alexandre quer fazer uma pergunta de encerramento para vocês dois. Ale, por onde você começa? Não, vamos conversar pelo Paulo. É uma pergunta geral. Eu queria saber se de fato a gente já teve, mesmo lá atrás, em épocas de Constituinte, 1978, né, como o Rodrigo citou, alguma vez um governo de fato de coalizão, quer dizer, que tenha organizado essa divisão partidária para o bem comum. E não essas trocas de favores que a gente vê de pequenas, médias e grande porte que a gente está acostumado a ver no Brasil, que talvez a gente tenha o hábito de chamar isso de
de governo de coalizão. Né? Mas eu chamaria atenção, por exemplo, o governo do Itamar, né, que sucedeu o Collor. O que, que ele fez? Ele chamou todos os partidos, um outro não aceitou, o PT, mas ele chamou todos os partidos para garantir governabilidade. Inclusive, foi a época em que a Erundina deixou o PT, quando assumiu, salvo engano, o Ministério das Cidades, e o PT foi contra isso. Mas a ideia era criar um governo de coalizão para ter governabilidade, maioria no Congresso, e foi graças a isso que a gente acabou com a inflação. É aí que surgiu a figura do FHC, o Plano Real. Plano Real, Então vejam como é é importante, né? verdade. Depende das pessoas, de novo. Exatamente. Bom, agora com você, Rodrigo, para encerrar. Eu acho que é isso, depende das pessoas também. As instituições que foram formadas na Constituição de 88 permitiram, e esse é o arranjo que se colocou, de formar coalizões, né? Elas demonstram ou elas mostram toda a diversidade que nós temos no Brasil, e isso está colocado nos partidos também. É preciso, como o Paulo salientou, numa democracia, lidar com isso. Mas atores além das instituições, são importantes e acabam fazendo a diferença, sem dúvida alguma, em alguns postos chaves que são colocados, né? Ok, pessoal, nosso tempo chegou ao final. Eu quero agradecer a participação no programa de hoje do sociólogo Paulo Nicole Ramires. Muito obrigada, Paulo. E do cientista político Rodrigo da Silva. Obrigada, Rodrigo. Agradeço sempre a você, meu querido companheiro aqui do ABC, Alexandre Sayad, a colaboração na produção executiva da Mônica Quezan, pela Band News FM, o apoio operacional foi do Gustavo Giovanni e a coordenação do Renan Suquevicius. Lembro que esse programa tem o apoio da Unesco Mil Alliance. Eu sou Maria Cristina Poli e este foi o ABC da Notícia, que você encontra em todas as redes sociais e nos ouve também pelo Spotify. Tchau e até a próxima semana.